Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, o nosso destaque agora é mercado do petróleo. Vamos fazer a nossa atualização semanal, então, entender o que é que tem movimentado as negociações e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Dito isso, quem vai conversar comigo é o Thiago Davino, que fala em nome da Agrinvest. Seja muito bem-vindo, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Prazer estar falando com vocês novamente. Conversar um pouco aí sobre o petróleo, né? O petróleo hoje que amanheceu de em queda e virou para alta após a divulgação dos dados de estoque semanal nos Estados Unidos. Muito bom. Tiago, antes da gente falar então dessa virada para os preços de hoje, eu gostaria que você fizesse para a gente um resumo do que aconteceu nos últimos dias. Pode ser? Para a gente entender em que patamar que nós abrimos o mercado nessa quarta-feira e posteriormente a gente fala um pouquinho do futuro. Pode ser assim? Pode ser. E até vou falar um pouquinho, voltando um pouco mais atrás. Claro. O petróleo ele tem obedecido bem a sazonalidade do qual ele opera, tá? O petróleo ele tem uma sazonalidade de alta no primeiro bimestre do ano, por conta do inverno no hemisfério norte e, consequentemente, uma maior demanda por óleo de calefação. A partir de, principalmente, março para abril, ele entra numa tendência de queda e vai até maio. De fato, a gente observou novamente esse ano esse movimento quando o dólar, antes de virar para junho, o petróleo, desculpa, chegou a bater a casa dos $72 o barril. E agora ele já está $10 mais caro, né? Então, ao longo do mês de junho, ele veio subindo, chegou a fechar o acumulado de junho com alta superior a 10 dólares, fechando a casa de $84 o barril em Nova York, e hoje está na casa de 82. E esse movimento de recuperação desde junho, ele obedece também uma sazonalidade de alta, que é a temporada de verão do hemisfério norte, quando há o maior consumo de combustível na Europa, nos Estados Unidos, por conta do início do verão naquela região. Então, aumenta-se a demanda do combustível e isso se traduziu hoje exatamente nos estoques, né? O petróleo que vinha amanhecido em queda, seguindo uma pequena valorização do dólar no exterior, mas após que saiu a divulgação dos dados dos estoques, trazendo uma inesperada queda do estoque de gasolina, que é o principal número que o mercado observa nesse momento do ano, como que está o estoque de combustível, e ele era uma expectativa de aumento do estoque de combustível e veio uma queda, né? Então uma queda um pouco maior e isso acabou pressionando. E também tivemos uma queda do estoque do óleo bruto. Então, com os estoques mais baixos do que o esperado no mercado, o petróleo conseguiu retomar para alta e, com isso, devolve até o momento toda a queda acumulada no dia de ontem. E, Thiago, só para eu entender, era esperada essa queda inesperada, por que ela é inesperada, né? Por conta do período, essa condição sazonal mesmo? Projeção, né? E Essa até corrigindo. projeção, Isso, ó. Para o estoque de óleo bruto, o mercado esperava um crescimento de 700 mil barris. Tá. E veio 3,5 milhões de queda. Por isso, inesperada, né? Então, o mercado apostando numa alta e veio numa queda dos estoques. Então, isso trouxe essa reviravolta para o preço dessa commodity E você acha mineral. que isso vai manter os preços nesses patamares de hoje? Vai sustentar? Vai sustentar ao longo do dia de hoje e o petróleo segue com um pequeno viés de alta, pelo menos até o início do mês, até meados de agosto. Tá. Isso por conta desse período de verão no hemisfério norte e aumenta o consumo de combustível tanto na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, tradicionalmente, a gente tende, né, a ver essa pressão. Também, paralelo a esse aumento da demanda, o que a gente está observando? Um início de tempestade de furacões nos Estados Unidos muito forte, né? Nesse final de semana tivemos aí furacões, final da semana passada, melhor dizendo, tivemos furacões adentrando pelo Texas, o que levou à parada de algumas refinarias, né? Antigamente, lá 15 anos atrás, quando a gente tinha problemas de furacões, como tivemos o evento Rita e Katrina, o que preocupava o mercado era o impacto dos furacões sobre os portos americanos, já que naquele momento os Estados Unidos era o maior importador de petróleo do mundo. E essa importação vinha pelo porto de New Orleans, que foi afetado naquele momento pelo Katrina e Rita e levou uma disparada do preço do barril do petróleo naquele ano, lá de 2006, agora se não me falhe
a memória de 2006. Então, só que hoje o cenário é diferente, né? Como os Estados Unidos passou a ser um dos maiores exportadores de petróleo por conta da exploração da reserva de xisto, hoje, quando a gente fala em furacão nos Estados Unidos, o que preocupa o impacto sobre o preço do petróleo e sobre a oferta? É a paralisação das refinarias no Texas, no estado do Texas. E foi exatamente o que aconteceu no fim da semana passada. O que levou o petróleo a saltar de US$ 81 para quase US$ 85 no fim da semana passada. E aí essa semana teve uma realização com a volta das refinarias em funcionamento, mas hoje, com os dados de estoques mais baixos que o esperado, o preço volta a subir. E entendo que, dado a demanda que tem sido forte, os dados hoje de estoque de petróleo. Acho que nós perdemos aqui o contato, a conexão com o Thiago Davino. A gente vai tentar restabelecer, já já a gente está de volta. Eu tô ouvindo. Thiago? Alô, eu tô ouvindo. Você me ouve? Eu vou pedir para você retomar, então, parte da sua resposta que você estava começando a falar justamente dos preços, como é que devem ficar. Cortou para gente. Ah, cortou para vocês? Cortou. Para mim, aparentemente, está tudo ok. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom, Virgínia, o preço, na minha visão, ele tende ainda a ganhar algum fôlego, tá? Voltar aí para casa acima de US$ 85 o barril, por conta da maior demanda por combustível nessa época do ano. Dos dados de estoques hoje de combustíveis abaixo do esperado reforçaram essa visão de maior consumo de combustível nos Estados Unidos e perspectiva na Europa. E tem mais um ponto que é a política macroeconômica nos Estados Unidos. Os últimos dados da maior economia do mundo têm vindo mais fracos que o esperado, denotando uma desaceleração da economia, o que até teoricamente seria ruim para o preço do petróleo. Só que, entretanto, nós temos o quê? Uma perspectiva de que o Fed, de fato, vai começar o ciclo de queda de juros em setembro. E hoje o mercado está mais para 2 cortes de juros, mas já começa a ver alguma chance de 3 cortes de juros. Quanto maior for o corte de juros até o fim do ano nos Estados Unidos, mais baixista será para o dólar. E dólar para baixo significa petróleo para cima. Porque o dólar perdendo valor ao redor do globo, fica mais barato o preço da commodity que é cotada em moeda americana. Então, uma demanda mais aquecida. E se o dado, principalmente amanhã, é muito importante aí os espectadores estarem atentos, 9h30 da manhã, horário de Brasília, vai sair o dado de índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos. Se esse número vir em linha ou abaixo do esperado, a tendência é o petróleo acelerar um pouco mais alta, já observada de hoje, e aí já vi buscar patamares aí de 84, se aproximando de até de US$ 85 o barril, por conta de uma perspectiva de uma política monetária mais frouxa nos Estados Unidos. Perfeito. Thiago, a gente vai ter um segundo semestre, então, bastante movimentado aí para o mercado do petróleo, né? Vai, porque a gente ainda está num momento de sazonalidade de alta, que vai até final de agosto, início de setembro, quando acaba, de fato, mais o grosso das férias no hemisfério norte, e teremos esse ano, segundo os dados do NOAA, né, que é o Departamento de Meteorologia norte-americano, esse vai ser um dos anos mais intensos de tempestades e furacões. E, de fato, já começamos muito forte. Geralmente, tempestades e furacões nos Estados Unidos, eles têm maior força ali no mês de setembro, outubro. E agora, em julho, ele já começou a impactar. E o NOAA tem falado que esse vai ser um ano de tempestades e furacões mais fortes comparado aos últimos anos. Então, aliado a essa expectativa de demanda continuar suportada e aquecida, e o risco de paralisação das refinarias nos Estados Unidos, especialmente no estado do Texas, por conta de tempestades, por conta de furacões, tendem a trazer muita volatilidade ao preço e acabar puxando o preço da commodity. Então, eu diria que até final de agosto, né, estendendo setembro, dependendo como for o período de furacões, um viés de alta para o preço da commodity. Muito bom. Thiago, obrigada mais uma vez pela sua participação e disponibilidade em conversar aqui com o nosso time, nossa audiência do Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto para você voltar em breve para a gente atualizar aí os dados para o mercado do petróleo. Obrigada, viu? Obrigado, Virginia, eu que agradeço. Uma ótima tarde para todos
e bons negócios. E reforço, pessoal, muita atenção amanhã, 9h30 da manhã. É um dado muito importante que vai mexer com o petróleo, vai mexer com a soja, vai mexer com o milho, vai mexer com o dólar e com as bolsas de valores, porque está todo mundo de olho sobre a política monetária americana. E ela tem um impacto gigantesco sobre todos esses ativos que eu comentei. Então, se a gente tiver um dólar para baixo, ele tende a dar algum suporte para as commodities. Agora, se o dólar vir para cima com dados mais fortes de inflação nos Estados Unidos, aí o preço das commodities vão derreter. Recado dado. Obrigada, Thiago. Tá bom? De nada, até mais. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com o Thiago Davino, da Agrinvest, que trouxe para a gente, então, um cenário do que vem acontecendo com o mercado de petróleo, que subiu hoje e que pode se sustentar nos próximos dias, a considerar, é claro, os dados americanos que devem ser divulgados amanhã às 9h30, horário de Brasília. Vamos ficar de olho porque é um dado importante que vai movimentar não só o petróleo, mas todas as demais commodities, como bem disse aqui o Thiago, assim como as bolsas de valores, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sua audiência e companhia. Já já a gente está de volta.